Olá a todos, amigos do Mais Sobre Alzheimer. Iniciamos mais um podcast Mais Sobre Alzheimer, com uma professora maravilhosa, né? A professora Lau, já eu apresento ela. Mas antes da gente começar a falar desse podcast de hoje, que a gente vai falar do método Alzheimer e o que vem por aí, né? O método Mais Sobre Alzheimer, queria dizer que esse podcast ele é patrocinado por dois parceiros do projeto, né? A Farmoquímica, que é uma indústria que produz medicamentos para a doença de Alzheimer, e também o NutriDrink, que é um suplemento nutricional que dá suporte para esse paciente. Tá? Então, vamos lá, vamos para mais um capítulo, né? E a gente sempre procurando trazer coisas novas, inovações e tudo que tem a ver com a doença de Alzheimer e como a gente pode suportar as famílias nesse cuidado, aprendendo a lidar melhor com essa situação, que é sempre desafiante. Eu estou aqui com a professora Lau, né, professora Lau Odisseia, professora há 25 anos na universidade, especialista e doutorada, né, em inovação, economia também? Economia, chique, né, uma coisa que é chique mesmo. E ela é a editora-chefe, a dona da editora, que vai produzir o livro do Mais Sobre Alzheimer, tá? Editora, como é que é o nome da editora? Livro Experiência. Livro Experiência. Então vai ser assim uma conversa muito legal, onde nós vamos falar do método Mais Sobre Alzheimer, como isso vai se transformar em livro, e ela ainda tem uma outra característica. Ela é a irmã de uma paciente minha, né? Então a gente se conheceu no consultório e a gente começou um relacionamento que está sendo muito profícuo, muito gostoso, e onde ela se transformou na editora que vai trazer para vocês o livro Mais Sobre Alzheimer, que está no forno, né? Tá ali. Próximo. Então, muito bem-vinda, professora Lau, amiga Lau, irmã de paciente Lau, e bora para frente. Seja bem-vinda. Quem tem que agradecer realmente aqui sou eu. Essa oportunidade é uma satisfação muito grande que o Dr. Alexandre está nos proporcionando. Nós desenvolvemos uma editora que busca lidar essencialmente com o que nós chamamos de experiência viva, tá, doutor? É uma experiência viva. E numa sala de consultório do doutor Alexandre, a gente começa a encontrar esses pontos de integração. E a integração tão, vamos dizer, honrosa de minha parte de participar e agradecer que como diz, eu mergulhei de corpo e alma. Como a gente parte de uma editora que visa o construtivismo, que visa priorizar a interação e colocar as pessoas no centro do processo. E o método Mais Alzheimer, que eu estou no processo enquanto... Ela é editora e experimentadora do processo. Pronto. Ela está aí, eu acho que isso torna a experiência mais legal, né? Pronto, eu sou, não é, um familiar cuidador. É assim, é um ponto único. Eu posso dizer que você ter um familiar com Alzheimer já requer uma dedicação muito grande. Agora, ser um familiar com Alzheimer e a editora do Dr. Alexandre, pode ter certeza, é sem igual. Eu sempre digo que ele é mais do que um médico. Ele é aquela pessoa que nos acolheu no momento de um grande desespero. Eu digo desespero porque quem tem um familiar com Alzheimer, se você não tiver o conhecimento adequado, você vai viver um caos, mas um caos, na hora que a gente encontra um médico do que lá do Dr. Alexandre, realmente faz a diferença. Mas, Lau, vamos lá, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode falar. Ele nos apresentou, mas eu é que tenho que apresentar. É um grande médico. Muito obrigado. Vamos lá, porque esse médico está aqui para ajudar você a desenvolver, a colocar em prática um método que melhora a qualidade de vida de quem cuida. E uma vez que eu melhoro a qualidade de vida de quem cuida, eu vou melhorar a vida de quem é cuidado. Então, o método Mais Sobre Alzheimer, ele foca no cuidador familiar, né, que tem aquela responsabilidade, que está com todo aquele peso nas costas. E eu entendi ao longo do tempo que todo mundo falava, a gente tem que cuidar do paciente com Alzheimer. E aí eu fui entendendo que se eu não cuidar do cuidador, se eu não cuidar de quem cuida, o paciente vai pior.
Se o cuidador não sabe levar aquela situação, e eu sempre tenho dito isso aqui, não é o fato de você ter uma irmã, um pai, um esposo, uma esposa com doença de Alzheimer que faz com que você saiba lidar com a doença. Então, médicos têm dificuldade com isso, o familiar muito mais. Então, a gente foi descobrindo um caminho para suportar o familiar e aí sim a gente melhorar a vida de quem tem Alzheimer. Eu queria saber o seguinte, Lau, como tem sido para você usar esse método na sua vida, com a sua irmã, que é uma peça rara? Não tenho a menor dúvida, doutor. Eu posso dizer que desde aquele dia, foi uma manhã de segunda-feira, eu não esqueço, uma manhã onde todo o caos podia se estabelecer, porque minha irmã queria procurar uma nota de R$500. R$500, ela queria uma cédula de R$500. Não existe. E nós chegamos ao consultório do doutor Alexandre em busca de uma nota de R$500. Vejam bem. E nós encontramos, foi 1 milhão, não foi R$500. Ah, que legal. Mas quando o doutor Alexandre nos disse, olha, não quero explicar, o entendimento, essa nova cognição da Gláucia, nós não vamos chegar. Nós temos que trabalhar a aceitação e esse acolhimento. Então, desde aquele momento, doutor Alexandre, eu posso dizer que foi assim um momento de corte, do sufoco que nós passamos para uma fase de compreensão. Então, nós vivemos nos primeiros momentos a fase da compreensão do Alzheimer, logo que o doutor Alexandre, ele é muito ativo aí nas redes sociais, a gente já entra no Instagram dele, vai acompanhando e vê realmente, eu fui lendo, mas a colocação que ele nos dá, da importância de nós adquirirmos um conhecimento para a gente lidar com Alzheimer, eu acho que esse é o grande ponto que a gente pode dizer, o ponto de inflexão, porque você não pode lidar com algo tão devastador que é o Alzheimer. Sem saber. Sem saber o que é. Sem saber. E a ignorância, ela faz com que você trate pior. E a ignorância faz com que você não aceite. Porque esse, para mim, é um dos pontos, eu tenho batido muito nesse ponto aqui, e se você já escutou os outros podcasts, você vai escutar eu falar sobre isso. Talvez um erro que eu estou achando o mais grave de todos é não aceitar. Porque quando eu não aceito, eu fico paralisado. Eu fico querendo que meu pai, meu irmão, minha avó volte a ser quem ela era. E ela nunca mais vai voltar a ser. A fase da negação, eu acho que todas as famílias envolvidas com Alzheimer passam por essa fase da negação. Mas quanto mais ela dura, pior para todo mundo. Pior. Por quê? Porque eu não tomo, ele vai me levar a não tomar as atitudes corretas. E aí eu não mergulho na questão, e aí eu fico fazendo errado, e aí ele piora mais rápido, o familiar fica mais angustiado, e aí vai virando aquela bola de neve, aquela bola de neve. Né? Eu tô com uma senhora que o esposo era um médico brilhante, aquele médico, pra você ter uma ideia, ele foi médico de presidente. Então, era aquele cara assim, né? Fez pós-doutorado em Cleveland, aquele cara, e o cara esse senhor está agora demenciando. E ela não concebia aquela possibilidade daquele ilustre, aquela pessoa maravilhosa estar daquele jeito. É como você, em algumas vezes, você colocou, você vê alguém está derretendo na sua frente. Isso é triste. E se você não tiver o conhecimento devido para lidar com o quê? Não é que eu vou querer ser médica, óbvio que não. Mas é lidar com o cotidiano. É o cotidiano, é o corriqueiro. É o corriqueiro que vai ser a mola mestre do dia a dia. É aquele corriqueiro que o livro que eu estou dando esse suporte ao doutor Alexandre de publicar, que vai dar a você também esse suporte de você compreender. E aí, quando ele liberar, aí a gente pode falar um pouquinho desse método só dando aí, como diz, uma palhinha. Pode ficar à vontade, à vontade. O espaço é nosso. É um método que vai fazer a interação. Eu acho que a gente falar de interação no mundo das redes sociais parece comum, mas a interação com a dor, a interação com o sofrimento e a capacidade de transformar essa dor em sofrimento, e aí eu vou dizer,
em alegrias é um desafio muito grande. Mas eu acho que é um desafio que agora eu me sinto membro desse seu barco, doutor Alexandre. Sim. Eu já era membro como familiar cuidador, agora eu sou membro como editora. Na verdade, a gente está construindo uma grande equipe de colegas de todas as áreas que se juntaram, estão se juntando ao redor de um projeto que visa melhorar a vida das pessoas, né? Uma das coisas que eu, inclusive, escrevi hoje no meu Instagram eu pretendo fazer com que a minha vida dê sabor à vida dos outros. Então, um desejo concreto, com meta de vida, eu falei isso no podcast passado, falo agora de novo, é passar pela vida das pessoas e depois que eu passar, a vida delas está melhor. Deixar aquela semente boa na vida das pessoas. E no caso específico do Alzheimer, parece esquisito, mas diante da dor, semear alegria. Diante da dor, transformar aquilo ali numa situação possível de ser vivida. Não sem dificuldades. E aí, por isso que eu acho que a gente tem que aceitar. Porque se a gente ficar naquela história assim, ai, o meu marido vai voltar, se aquele era, ele não vai voltar. Não há medicamento. Ainda é uma doença degenerativa e progressiva. Não, e quando chegou na fase do esquecimento, já era. Então, a gente pode retardar, a gente pode melhorar a qualidade de vida, a gente pode sorrir com as histórias engraçadas que aparecem. Esse é o segredo. Eu acho que esse então, é o segredo. A irmã da Lau aqui tem algumas histórias muito engraçadas que a gente vai vivendo ali e assim, a gente aprender essa delicadeza. E a proposta do livro é muito legal porque o livro ele vai propor para você uma mudança de comportamento e um comprometimento com essa mudança de atitude. E é isso que a gente quer falar agora, né? Esse método está chegando, ele vai chegar muito longe nas mãos de pessoas, mudando a vida das pessoas através de 14 passos. Pronto, era o que eu ia dizer. Por isso que se chama um método. E não é só um método, é um método prático. É um método real. É um método viável de nós nos apossarmos dele, doutor, enquanto cuidadores ou futuros pacientes, por que não dizer assim, nós nos apropriarmos disso para a gente transformar a nossa realidade. Então, eu acho que essa junção de método com medicina e cotidiano, a gente conseguir pegar esses 3 polos e começar a integrar, a propor essa interação, eu acho que isso é a magia, mágica, não é nem magia, porque não é nada obscuro, não é nada secreto, né? A onda as coisas secretas não é secreto, ele é acessível, método acessível. Eu acho que essa é uma característica que eu tenho e que está explícita no método. Eu, às vezes, consigo pegar alguns assuntos complicados e vou destrinchando ali bem raso, de tal maneira que as pessoas entendam. Doutor, eu vou antecipando. Essa semana eu tive com o pessoal que vai fazer a revisão de linguística do seu livro. E eles assim, é um livro de um médico. Usualmente eles estavam trabalhando com a revisão de livros literários, de poemas, de contos. Quando eles pegaram, eles disseram, eu não acredito que essa é a linguagem de um médico. Sabe? Então, eles sabe, eles navegaram, eles se juntaram, mas são mais, como diz, tem mais pessoas agora, revisores de linguística do curso de letras da UES, eles estão sentados com o livro do Dr. Alexandre para dizer assim, poxa, que linguagem próxima. Próxima e prática, porque na verdade ele é fruto das experiências de 20 anos de consultório. Onde a gente vai ali, onde é que a gente vai vendo o que deu certo, o que deu errado, e vai tentando resolver. E o método, acho que ele surgiu também de um comprometimento meu com a melhora do meu paciente. Então, diante daquela angústia de não ver a coisa dar certo, eu falei, peraí, vamos tentar assim. E a gente foi separando aquilo e foi dando certo. Pronto, e é método, né? E é prático, porque nasceu da prática e da rotina de clínica do Dr. Alexandre. E aí é o que eu digo, o universo ele sempre conspira em prol, né, dessas energias positivas, podemos assim dizer, porque a nossa editora trabalha exatamente com livro experiência.
com aquilo que gera experiência. Ninguém quer ver um livro na prateleira. Esse livro ele está sendo feito para você, cuidador, para você, familiar cuidador, andar com ele dentro da sua bolsa, num tamanho hábito a você, cotidianamente, fazer uma prática. Porque ao final de cada capítulo, o que a gente ia falar, da palhinha que a gente ia colocar, ao final de cada capítulo, terá uma atividade prática para você interagir. Né? Eu digo, ele é um elo de ligação do quê? De uma teoria, de uma medicina, da ciência, com o nosso cotidiano. Com os desafios do dia a dia do Alzheimer. E com a simplicidade que pode ser a própria vida, não é, doutor Alexandre? Então, é o método porque pega a ciência e a ciência médica e o cotidiano, as dificuldades, os sofrimentos e as alegrias também, e nós vamos juntar isso, tá? Numa forma de dar uma vida melhor àquele paciente com DA, com paciente Não com só o paciente, eu sempre friso isso. O foco é, assim, como é que eu consigo mudar a realidade de quem é cuidado? Mudando a vida do cuidador. Então, eu pretendo mudar a vida dos dois. Não só de quem é Alzheimer, mas de quem cuida dele. Porque se eu melhoro a vida de quem cuida dele, se ele sabe que ele não pode, por exemplo, insistir em determinadas coisas que não vão dar fruto. Então, por exemplo, ensinar ele o que é o certo, bater de frente. E aí outras coisas que a gente vai falar lá do livro, aí vocês vão ter que ler o livro. Fica aqui surpresa. Mas se eu aprendo que determinadas atitudes são infrutíferas, eu me estresso menos. Sim. E eu estresso menos quem é cuidado, que é a paciente com Alzheimer. Então, se, por exemplo, ele começa a contar uma história que não tem sentido, eu posso me divertir com isso. Não porque eu quero fazer chacota com ele, mas porque eu pego a realidade e transformo a realidade numa realidade possível. É como a gente diz, vamos aproveitar a força do momento, né? Isso é o que é a grande beleza da sinergia. É você ter essas partes separadas e aquele todo vai ser maior do que a soma das partes. E esse sistema vai proporcionar uma sinergia positiva. Então, qual é a novidade que você quer contar aí? Vai. Então, vamos para aquela novidadezinha que vai estar no livro do Dr. Alexandre. A gente começa com o quê? Fazendo um autoteste. Por que um autoteste o cuidador vai fazer um autoteste? Porque, às vezes, nós, enquanto familiares que estamos ao lado, que tem Alzheimer, nós vamos ter até, inclusive, depressão. Porque são momentos difíceis que nós vamos passar. E nós também vamos passar por esquecimento. Porque o dia a dia, às vezes, é tão atribulado, doutor Alexandre, de um cuidador, que ele mesmo esquece de si. Então, nós vamos ter que ver como é que está até a nossa cognição também. Eu achei maravilhoso, olha aí, enquanto lá está fazendo o livro, eu fazer o teste. Quando eu vi, minha pontuação estava ruim para danar. Eu disse, uau, eu vou ter que tomar de conta de mim também. Mas o doutor Alexandre já deu uma bronca na amiga e editora lá há algum tempo atrás. Foi ou não foi, professora? Todas. Eu já ganhei todas. Eu sempre ultrapasso esses limites. Eu já mandei ela se cuidar, já disse que ela se cuide. E olha, ao nosso ouvinte, ao ouvinte aqui do doutor Alexandre, no capítulo 2... depois de fazer o teste, de compreender um pouquinho essa parte da cognição, vamos dizer assim, sua e do próprio paciente, a gente vai ter um planner. O que é isso? A gente vai ter um espaço para tu registrar todo esse método, passos no dia a dia. O que precisa ser mudado, o que precisa ser construído. Pronto. E a minha experiência agora como cuidadora, doutor Alexandre, eu digo a você, que está com alguém com Alzheimer, integre a família no processo. Então, pegue isso lá no site do doutor Alexandre, vai estar esse plano para você imprimir. Você imprime e coloca onde? No mural. Transforma na porta da geladeira da sua casa em um mural. Você vai colocar esse método afixado em uma parede ou na geladeira, onde for,
para todas as pessoas saberem que amanhã é dia talvez da yoga, é dia da hidroginástica, se esse paciente ainda puder, ainda tiver, não é, a sua atividade física estabelecida, vai ter que o quê? Amanhã é o dia da gente de jogo de memória em conjunto, todo mundo vai jogar pecinhas. Por isso que eu digo, vamos encontrar alegria. E lá nesse plano vai ter o espaço também para você registrar suas alegrias. Você vai ver que você vai jogar cartas e você vai ver aquele paciente de Alzheimer, aquele seu familiar. Dizer que você está roubando. Era o que eu ia dizer. Ou então, ele vai lhe querer trapacear, doutor Alexandre. Porque essas emoções, elas vão estar onde? Essas emoções estão lá na memória, estão naquela memória mais escondida do paciente e ele ainda vai ganhar o jogo de você. Se ele for esperto, igual a minha irmã, ela vai ganhar. Ela mesma diz, desde jovem eu jogava cartas e eu gostava de vez em quando de trapacear. E ela ainda me trapaceia hoje no jogo e ainda ganha. Então, nesse plano, doutor Alexandre, vai ser registrado. Dia de terça-feira é dia da família, dos irmãos, dos tios jogarem. Vamos fazer uma mesinha de joguinho em casa. Dia de quarta é yoga. Então, cada dia é isso. Lembrando que o horário do medicamento. E aí a outra dica, compra aquele depósitozinho plástico que tem os dias da semana. E tem uns que tem o medicamento da manhã, o da tarde e da noite. Porque eu digo, você cuidador também vai esquecer do medicamento. Você vai estar... A coisa é uma, como diz, é uma nebulosa mental tão grande de um paciente de Alzheimer, que aquela nebulosa chega à sua mente também. E aí, precisamos de um método, é que eu digo, é uma satisfação e o meu profundo agradecimento ao doutor Alexandre de me oportunizar de estar vivendo o momento de um familiar com Alzheimer. Eu já tive vários familiares com Alzheimer, minha família praticamente, doutor Alexandre, é uma marca da família da minha mãe toda, todos os meus tios tiveram Alzheimer e agora é a segunda irmã já com Alzheimer. Então eu digo, aproveita o método, é prático, é simples e é possível. É possível registrar alegrias. A ideia é tornar essa vida que é real, não desejada, porque na verdade ninguém deseja que seu familiar tenha Alzheimer. Ah, eu estou feliz que minha mãe tem Alzheimer. Não, ninguém deseja isso. Mas diante da realidade, como é que a gente transforma essa realidade em algo possível, algo que possa ser vivido com serenidade, com mais leveza, e apesar dos desafios impostos pela doença. Uma doença séria, uma doença que a gente está avançando muito, mas que ainda vai demorar muito para chegar a algo concreto ainda tem que muitas mude. Lacunas, muitas né? lacunas, mas vai demorar para chegar algo concreto que mude a história natural dessa doença. Mas vai chegar, nós estamos mais perto que longe e eu tenho muitas expectativas futuras. Mas, agora, para o momento de agora, nós temos que mudar a realidade. E esse livro vai ser como é que eu vou dizer? Eu acho que ele é um ponto de inflexão nas vidas da família. Mas ele é um ponto de inflexão, mas ele é um alívio para as pessoas. Ele é um alívio, né? Me veio a palavra em inglês, relief. Ele é um alívio, não que a dor vai acabar. Não é fácil você ver o seu familiar se desfazendo na sua frente, se descaracterizando, mas como eu consigo conviver com isso? Como eu consigo trabalhar essa realidade? O livro vai lhe ajudar, não vai resolver todos os seus problemas, porque o ser humano não aceita os problemas muitas vezes, mas diante dos problemas, tá me vendo aquele negócio, né? Como é que nós vamos pegar os limões para fazer uma limonada e tornar aquela limonada com um pouquinho de açúcar bebível? Se possível, apreciada ainda. Né? Essa é a Então, proposta, né? a ideia é transformar essa realidade em uma realidade possível. E o livro, né? Ele fala nesse livro, o livro é mais sobre Alzheimer, conhecendo para cuidar bem, né? Para método cuidar prático. melhor, não é um método prático. Nós acreditamos que terá um lançamento final de janeiro, início de fevereiro, tá certo? Vai estar disponível em várias
tanto no meio físico como no meio digital, nas livrarias da cidade, na Amazon. A gente vai disponibilizar em vários canais possíveis. Essa é a nossa meta, é um trabalho contínuo. A gente não vai pausar para férias. E tem o projeto dele já ser publicado em Portugal e em outras línguas. E é possível que a gente encontre um canal num projeto, quem sabe a gente consegue uma parceria também com a Holanda. A gente vai tentar esse processo, porque além, vamos dizer, do lado profissional, mas está a beleza social. A gente diz social, eu não estou com os números de Alzheimer, mas a quantidade de Alzheimer no mundo, no Brasil e no mundo é crescente. Então, se a gente está transformando vidas, a gente está também cuidando da sustentabilidade para um mundo melhor. Então, esse livro está plenamente integrado com essa visão da sustentabilidade, da visão transformadora, do compromisso, não é? E a gente diz do acolhimento. Porque eu olho para o doutor Alexandre, doutor, e a palavra que eu tenho a dizer, acolhimento. Eu acho que cada um tem que deixar algo de bom nesse mundo que a gente vive. Eu já tive muitas experiências de deixar algo bom na vida de muitas pessoas, fui construindo isso ao longo da minha vida, e agora, na dimensão profissional, eu acho que eu estou deixando algo bom na vida das pessoas, e assim, na verdade, eu estou muito novo ainda, nós vamos construir muita coisa para frente. Eu queria dizer para vocês que eu ainda não cheguei aos 50, mas eu acredito... Eu não estou tão bem assim, ele diz, como o doutor Alexandre, mas eu chego lá. Mas eu acredito que eu vou viver mais 50 anos. Então, pelo desenvolvimento tecnológico, pelo que está acontecendo, então, se eu pensar nessa forma, eu ainda não cheguei na metade da minha vida. Então, se eu cheguei na metade da minha vida já com método para entregar para as pessoas, daqui a 30, 40 anos nós vamos alcançar o mundo inteiro. Tá? Então, nós temos muita coisa para viver, nós temos muita coisa para construir, nós temos muita gente para ajudar. Nós precisamos fazer diferença na vida das pessoas, precisamos passar pela vida das pessoas e tornar a vida delas, torná-las capazes de sorrir novamente, apesar da realidade que se impõe. Como a gente diz, né, esse doutor? é o nosso desejo. E registrar suas alegrias. Sim. Essas alegrias, a gente vai, como eu digo, eu não estou tão bem como o doutor Alexandre, mas a gente, com os anos, a gente aprende a guardar o pequeno. O pequeno, ele vai estar sempre naquelas emoções. A gente pensa que está nas coisas, mas esse pequeno está nas pequenas emoções. Eu acho que o método proposto do Mais Alzheimer, né, o método Mais Alzheimer, conhecendo para cuidar bem ou cuidar melhor, isso se estabelece na vida hoje, um modo transformador, a gente pode dizer, da medicina, de uma medicina curativa, de uma medicina que vai encarar os fatos de frente, dizer, eu posso fazer, nós podemos fazer, e nós podemos fazer isso juntos. Eu estava me vindo aqui na mente, né, de ontem para hoje, 2 pacientes meus morreram. Morreram na fase avançada, um com 97 e o outro com 98 anos. E eu recebi das famílias um agradecimento especial por conduzir esse processo com serenidade. Então, nenhuma das duas foi para UTI, nenhuma das duas foi entubada, não fizemos nenhuma, né? Elas morreram relativamente rápido, sem muito sofrimento e com o suporte da família, estando do lado da família. Na verdade, a família sendo participante concreto disso. Então, a doença, ela vai trazer ao longo do tempo a morte. Mas é possível a gente deitar a cabeça no travesseiro e falar, caramba, eu fiz a minha parte. Caramba, tá feito. E dormir tranquilamente porque você fez o que lhe cabia. Ah, doutor, mas eu não queria que mamãe morresse. Você não vai conseguir impedir a morte. Então, eu me lembro, eu ainda era estudante de medicina no 6º semestre, e aí o meu primeiro paciente morreu. E ali eu entendi que a minha luta, ela não pode ser contra a morte, porque senão você é sempre um perdedor. A minha luta tem que ser a favor da qualidade de vida. E esse paciente
pode ter qualidade de vida, pode ter diminuição de A sofrimento. partir do momento que você conhece, A né? partir do Desculpa a momento que você intervenção, é mas instruído para esse isso. conhecimento, e que é a proposta do método Mais Alzheimer, é você conhecer. No conhecimento, né, que leva a consciência, o nome com a ciência, o conhecimento, consciência da questão, a gente vai poder o quê? Viver e vamos registrar essas alegrias, doutor. Eu acho que é trabalhar esse lúdico. Acho que a vida, na hora que a gente vê o lado lúdico das questões, a gente começa a viver. Né? É Sem isso aí. imaginar coisas tão grandes, mas coisas vivas. Concretas. Concretas. Então pronto, eu acho que a ideia do livro é essa. Eu queria convidar vocês, assim que esse livro estiver disponível, vocês serão convidados a conhecê-los tanto na forma digital quanto na forma de livro de papel. Ele vai estar aí amplamente divulgado nas minhas redes sociais, no site. Doutor, nós já temos, até convidando a todos, e podem já interagir com o doutor Alexandre nas redes sociais, fazendo a sugestão de como você gostaria de ter o lançamento desse livro, em que evento, o que é que a gente poderia fazer para esse lançamento do livro, uma palestra, ou a gente registrar junto Acho a que palestra, alguns pacientes. todo o pessoal já está de saco cheio de me ouvir, porque eu falo todo dia, né? Uma grande brincadeira com esses pacientes, nós esses vamos ter que ver. leitores do doutor Alexandre. Mas eu acho que era legal a gente já, a partir de agora, doutor Alexandre, estabelecermos a interação com o seu ouvinte, com o seu leitor, do que ele espera realmente do livro, para a gente dar essa pontinha da gente começar a registrar o que você espera do livro, o que você espera de um livro que traz um método prático para o seu dia a dia, quais seriam suas expectativas quanto a esse método prático do Mais Alzheimer, Mas e também sobre Alzheimer. sobre Alzheimer, e também de como você gostaria desse evento de lançamento. Qual seria a sua expectativa? Você que acompanha os podcasts do Dr. Alexandre, que o acompanha nas diversas redes sociais que ele hoje está presente, interaja conosco, vai ajudar o processo. Além de contribuir positivamente para o processo, você vai estar contemplada, próxima no seu dia a dia, como que a gente diz, essa experiência, que a gente transforme o livro como um livro vivo. Não coloque na estante. Não, ele não vai tem ficar que na estar estante. na sua mão. Mesa de cabeceira. Pronto, Na na mesa mesa de de cabeceira. e na sua mão, na sua bolsa, com você. E isso, quando a gente diz colide, coincide exatamente com a missão da nossa editora Livre Experiência, né? Que é uma editora colaborativa que quer o quê? Fazer o livro tornar-se vivo, seja ele impresso ou digital, mas que ele seja vivo na sua vida. Né? Queria agradecer a presença da professora Laodiceia. Queria perguntar como é que o pessoal te acha, como é que acha você nas redes sociais, como é que acha você, Lau, mas como é que acha a editora também, para que a gente possa divulgar o seu trabalho. Pronto, nós estamos não em tantas plataformas como o doutor Alexandre, mas nós temos uma loja virtual chamada Teia Collab, e a Livre Experiência é um dos projetos da nossa empresa, a Teia Colaborativa, né? Você pode acessar tanto no Facebook, tanto tem Teia Collab e como tem Livre Experiência. Nós temos dois caminhos. Da mesma maneira no Instagram, e nós temos uma loja virtual também chamada de Teia Collab. Você encontra a loja virtual, que eu espero que o livro do Dr. Alexandre também faça parte. Mas eu acho que o canal mais direto de falar conosco é pelo hoje é o nosso WhatsApp, tá? Se você quer um orçamento para um livro, se você quer, nós temos o projeto do livro vivo, que é livro em porcelana, é transformar todos esses textos ou essas imagens em peças porcelanas para o seu dia a dia. Procura a gente lá no nosso WhatsApp, 85-988-17-9184. Esse é o canal que eu digo mais concreto, tá? Nós não temos uma equipe tão grande para gerir todas as redes sociais,
mas o celular e o WhatsApp, ele é na minha mão dia a dia, e esse na minha mão dia a dia eu te respondo em poucos minutos. Agradecer, né, o Leozinho, que é o que fica por trás das câmeras, mas que ajuda a realizar esse trabalho do podcast, e dizer que nós temos o compromisso com você, ouvinte de podcast, mas que também vai nos ver pelos cortes aí no YouTube, no Instagram, no TikTok, sei lá mais onde que vai ser. Eu posso fazer um agradecimento especial? Pode, mas só concluir. Então, o nosso compromisso é melhorar a sua vida para que você possa melhorar a vida de quem você ama. Pode falar. Meu agradecimento especial, sem sombra de dúvidas, é a Deus por ter colocado o doutor Alexandre no nosso caminho. Obrigado, doutor Alexandre. Então, bora agarrado com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.